Good good morning, colleagues. Thank you very much for joining. We will just wait for a minute or two for the rest of the colleagues colegas, to muito join, obrigado por estarem and aqui. we Vamos will esperar uns begin minutos our para webinar todos se shortly. juntarem, depois vamos dar início a este webinário. Hello, do you hear me? Hello. Yes, we can. Yes, we can hear you, Dr. Chamla. Good morning, and thank you for joining. Good morning, colleagues, and thank you very much for joining our webinar on Bom behalf dia, of colegas. Bom dia por estar organizers. presentes a este I warmly welcome you to this webinário important webinar on strengthening integrated sobre o information surveillance fortalecimento da with a vigilância particular integrada da focus on data gripe, for com foco preparedness. nos I'm dados very para a pleased to see preparação. each one of the Estamos participants felizes here. por ver todos os On the participantes panel, aqui we hoje have no Dr. Procurement painel. Manager for Temos o Executive estudar do Readiness, Dr. programa Nick para a Chamba. preparação de We emergências, also have Dr. Dr. Champla, Laino Nizigama Dr. from Laine WHO Afro, Nzigama, Dr. da Sylvia OMS Afro, Pacheco from WHO HQ, as da well as sede Dr. da Stefano OMS, Tempia Dr. from Stefano Task Force for Global Tempia, Health. do I Trabalho am para a Saúde Linda Global. Eu sou Nyafi Linda Wanzara, and I am with WHO Afro. e We are trabalho also para very a pleased OMS to have Afro. country focal persons who will Com present prazer temos aqui on pontos the locais dos scorecard países, vou and fazer progress a of apresentação sobre os países, o FY2023, progresso and I do will take trabalho que está a ser over the realizado. session Vou with moderar Dr. esta Laino. sessão com o Dr. Please Lionel. note that this session is guided Esta by adherence sessão to the WHO standards and cumpre com as code of normas conduct. And da some OMS, o Código de points on Conduta, housekeeping. alguns pontos Interpretation is available in English, French, and Portuguese. administrativos, temos interpretação português, Can inglês, we have the slides francês. moving, please? Interpretation is available in English, Temos French, serviço de and interpretação para Portuguese. inglês, And português e there is a francês. question and answer function, which Tem uma you função can de perguntas e click on for respostas, topic-related que questions, que and the é chat box, which you can podem use recorrer a for isso. Temos introductions a and chat any box other para related a logistics. On apresentação that e outras note, questões I kindly logísticas. ask all of you Eu to vou pedir a please todos just introduce para yourselves using se the chat box, apresentarem, your usar name, essa where you caixa are chat, dialing indicar in o from, nome, as well as dizer the onde function se in respect of those encontram, que countries. funções If you'd desempenham like to nos take países the onde se floor, you're encontram. reminded to Pode dizer kindly usando a raise your hand, palavra, deverão and one of our levantar a colleagues mão. will attend to you. Um dos membros do This session is painel being vai recorded, and atendê-lo. materials Esta sessão está a included ser will be gravada appreciated afterwards. e tudo depois vai ser Our session partilhado. will run A nossa for 1.5 sessão vai hours, and durar we uma aim hora e for it to meia be interactive and e engaging. teremos uma ação Before this interativa session is com officially participação opened, the de key todos. Esta objectives sessão are to é enhance the aberta, o quality seu and objetivo é efficiency of melhorar a preventive qualidade e sentinel uso surveillance data, dos dados de with vigilância a focus on da data sentinela for de prevention. gripe, Some of the usar estes themes dados para a that you will hear preparação. today Alguns dos temas vamos include vir the hoje, Influenza Severity Assessment Framework, como as quadro de well as avaliação da early gravidade disease da estimation, which gripe, a will be estimação one da of the farda da doença, sub-themes. poderão ser termos But novos by para the alguns end de of this vós, webinar, mas no we final hope that deste these concepts will webinar become esperamos que much estes clearer, conceitos se tornem and mais we'll see claros how they directly e vamos link ver como isso preparedness, pode fortalecer a particularly with preparação respiratory diseases no que diz outbreak. respeito a At doenças this juncture, I respiratórias. shall invite Dr. Gostaria agora Chamba de to convidar o officially Dr. open this Chamba para webinar. proceder à abertura oficial Dr. deste Chamba, thank you for webinário. joining us. Dr. The floor is yours. Chamba tem a palavra. Okay, I will be apologizing because Eu vou I pedir am now desculpas traveling for porque another mission and I vou am in the middle partir of para another uma outra mission missão, for estou another no meio de meeting, uma so outra I wouldn't missão, be de outra able reunião, to really pelo stay que não vou in the poder whole of webinar, permanecer durante but I had to attend toda the a webinar sessão. because I think the issue of E eu pandemic penso que a questão influenza in das Africa gripes is pandémicas em really África critical. já And tornou-se uma breaking questão down grave, crítica. there are
No nível global, temos várias iniciativas que estão em curso, incluindo parcerias com outros atores para a pesquisa do H5. Essa questão é crítica, nosso nível de liderança, para participarmos, e estamos aqui na sessão de abertura para mostrar que nós apreciamos os esforços que já estão em curso e apreciamos igualmente o trabalho dos Estados-membros que fazem parte do quadro do PIB. Depois desta parte introdutória, vou proceder ao meu discurso de abertura. Boa tarde, colegas, parceiros e distintos participantes. Gostei para mim um grande prazer dar as boas-vindas a este webinário regional sobre o fortalecimento da vigilância sentinela integrada para a gripe e outros vírus respiratórios. Gostaria de começar por manifestar o meu sincero apreço para com os nossos oradores, para partilhar a sua experiência hoje e à equipa do PIP Afro por convocar esta reunião extremamente importante e oportuna. Nossa região estou avanços significativos ao longo dos anos na criação de quadro de vigilância de sentinela através do quadro do sistema de resposta e vigilância à gripe, o quadro PIP e IDSR. Recentemente vimos mais países juntar-se à rede do GISRS através da criação de vigilância sentinela, incluindo em países como Lesotho e o Congo, e também temos tido vários países que estão a ter relatórios de avaliação da gravidade da doença, países como a África do Sul, Madagascar, Camarões, Nigéria e Níger, o que demonstra o compromisso de prestar dados em tempo oportuno e de qualidade. De igual modo, temos trabalho está em curso sobre o fardo da doença, da gripe, na sua estimativa, está no horizonte, e aqui em Afro nós apreciamos os vossos esforços. Assim, nós todos também vimos temos interação dos países como a África do Sul, Quênia, Ghana e mais recentemente esforços do Togo, Burkina Faso, Maurícias e de outros países. Estes são exemplos que refletem o progresso coletivo ao nível da região. Todavia, nós sabemos que a importância destes investimentos reside não só na recolha dos dados, mas no seu uso. Tanto dados para a preparação deve ser nosso princípio orientador, permitindo que nós antecipemos as tendências, preparemos para epidemias locais, tomemos ações em tempo oportuno perante ameaças emergentes. A vigilância de sentinela rotineira é a fundação desta abordagem, é através de dados contínuos de alta qualidade que nós podemos detectar padrões pouco comuns, definir limites com base em evidências, estimar o fardo da doença e tomar decisões com conhecimento de causa para proteger nossas populações. As oportunidades continuam a existir para todos os países, para o aproveitamento dos dados da vigilância, não só para cumprir com os requisitos de relatórios globais, mas para fortalecer a preparação a nível nacional e subnacional. E como ficamos a saber, a partir desta recente, a próxima pandemia não é uma questão de saber se, mas sim de saber quando. Ao dirigir-me nas inovações de hoje, gostaria de encorajar a cada um de nós a partilhar os sucessos, os desafios, as nossas inspirações. Vamos continuar a colaborar, a inovar e a desenvolver a resiliência necessária para que a próxima ameaça surgir, a região de África esteja preparada e aguardo os resultados destas deliberações e estarei aqui na Afro e ver como melhor apoiar os nossos Estados-membros. Para concluir, no que me diz respeito,
Penso que uma das questões que em África, e já falamos disso em várias ocasiões aqui no OMS, é ver como é que nós vamos aumentar a conscientização do fardo da gripe em África. Agora que falamos, existe a percepção de que a gripe não é um problema de saúde pública. Isso requer uma atenção ao nível mais alto, ao nível dos políticos, dos doadores, pelo que o nosso trabalho de casa, para todos nós estamos aqui a participar nesta reunião e para os peritos, é criarmos as evidências para que os nossos políticos percebam a importância de perceberem que é preciso aumentar o investimento para combater os problemas da gripe em África. Aprecio a vossa atenção ao que disse nesta sessão de abertura e melhores votos e a palavra de volta à moderadora para conseguir prosseguir com o programa. Muito obrigado, doutor. Apreciamos pelo que partilhou conosco, o que enfatiza a necessidade de nós usar dados da vigilância para a programação, conhecimento de causa para os nossos políticos. Conforme foi indicado na nossa agenda, nós vamos ter duas apresentações a seguir. A primeira vai ser do doutor Cedric Batiano, vai fazer uma apresentação sobre o quadro de avaliação da gravidade da gripe pandémica, tanto ver como usar os dados dos nossos centros de sentinela. Neste contexto, o Dr. Cedric Batiano tem a palavra. Thank you, Linda. Can you hear me? Muito obrigado. Consegue ouvir-me? Muito bem. Good morning, everyone, and thank you Bom for dia a joining this todos. webinar. Obrigado por estarem a I'll be participar presenting neste the webinar. Vou Pandemic apresentar Influenza Severity Assessment, or a PISA. avaliação da gravidade da This gripe pandêmica, WHO o framework PISA. designed É um to quadro da help OMS countries concebido para ajudar os assess the países severity of a avaliar a infectious gravidade during both da seasonal atividade epidemics but also da pandemics. gripe Next slide, please. durante as epidemias e pandemias. PISA was first O developed PISA, after the esta 2009 avaliação, influenza pandemic. surgiu depois When it became da clear that pandemia de countries 2009, needed a more quando systemic ficou claro que os way to países measure precisavam de uma forma sistémica de communicate medir e severity. comunicar a gravidade. The very first WHO guide E, was published e in 2017, o primeiro guia foi publicado em second edition came 2017 e a segunda edição 2024, surgiu em reflecting 2024, some of the refletindo lessons algumas das learned and lições new best aprendidas practices. em novas melhores The idea is práticas. simple, is A to ideia é provide simples, proporcionar countries with a aos flexible, países standardized com tool uma ferramenta flexível e padronizada que possa ser usada end of season para assessments. avaliação semanal These no assessments final not only da estação. informing Essas national avaliações decisions, não but serão só para tomar decisões ao also nível nacional, being mas to também se regional and usam global understanding para a compreensão regional e global Next slide, please. da atividade da gripe. In short, PISA Em resumo, to o answer PISA, esta avaliação da two key atividade questions. pandémica, How responde a duas to questões essenciais. characterize Como é que current nós iremos epidemic activity caracterizar a atividade, and how does it de compare gripe with past e epidemic que comparação pode pandemics? fazer com epidemias ou pandemias do Using passado, historical usando country dados thresholds históricos and para calcular comparing os those limiares, thresholds with comparar esse limiar your current activity. com a atividade PISA presente. helps countries to Isso ajuda os describe, países a interpret, descrever, a contextualize interpretar, epidemiological situation, contextualizar a situação visualize tecnológica, seasonality to visualizar improve the a communication, sazonalidade para melhorar a and fund risk comunicação, assessment at all levels, informar a avaliação de risco a todos os níveis e também apoiar a preparação da saúde pública na sua resposta e recuperação. O PISA também, a PISA, essa avaliação pode guiar a atribuição de recursos para que os recursos sejam canalizados em momento oportuno. Hoje vamos falar agora da terminologia
de PISA. Para que seja prático, nós dependemos em três elementos identificadores principais. Temos as fontes de dados, portanto, saber de onde vem a informação, temos a presença dos pontos de sentinela, a vigilância participatória, estudos de investigação. Depois temos parâmetros, que são os pontos dos dados que nós usamos. Portanto, tanto os casos de doenças semelhantes à gripe, por 100.000 pacientes ambulatórios. Também temos indicadores, que são as dimensões da gravidade que nós queremos avaliar. Trata-se, tem como foco 4 dimensões, 4 indicadores sobre a doença e sobre a morbidade, mortalidade, admissibilidade, também o impacto na capacidade do sistema de saúde. E esses elementos todos permitem estruturar e interpretar esta situação de forma padronizada. Nós falamos das 4 etapas do PISA. O PISA segue o processo de 4 etapas. Primeiro é selecionar os parâmetros a partir dos sistemas de vigilância existentes, para de base para os indicadores, usar dados históricos para colar os limiares, interpretar os dados usando esses limiares calculados e, por último, reportar e comunicar os resultados. Agora vamos falar dos indicadores, são os indicadores dos parâmetros. Os países podem decidir se vão usar indicadores específicos da gripe ou indicadores mais gerais, dependendo do sistema que tem. Cada indicador pode se basear vários parâmetros, como podemos ver aqui, por exemplo, transmissibilidade pode ser medida pela percentagem dos casos positivos de gripe ou usando o número absoluto de detecção de gripe. O que é essencial aqui, quanto mais parâmetros usarmos, mais robusta vai ser a avaliação que se fizer. E podemos ver aqui neste slide sobre a gravidade da doença, é que é específico para a gripe e os outros 3 indicadores podem ser algo baseado apenas na gripe ou no geral. Falando dos parâmetros, estes devem cumprir com critérios específicos, devem ser fiáveis, recolhidos de forma consistente ao longo do tempo, disponíveis semanalmente. Os denominadores também devem estar disponíveis para que possa calcular a proporção. Se temos dados estratificados, prioridade, isso também é útil. A seguir. Temos aqui tabelas com exemplos de parâmetros que podemos usar para os indicadores. Transmissibilidade. O indicador seria avaliar o nível de transmissão comunitária através da apresentação com formas ligeiras da doença. Tipicamente, este é o primeiro indicador para detectar o aumento na atividade e é útil para a avaliação atempada do início da estação. Nesta tabela temos alguns exemplos dos parâmetros que podemos usar para avaliar este indicador. A slide seguinte. Nós temos o indicador da morbidade e mortalidade que avalia o nível de doença grave, de morte. Também temos uma tabela com exemplos de parâmetros que podemos usar para avaliar este indicador. A seguir.
Depois temos o indicador sobre o impacto na capacidade dos cuidados de saúde, mede aqui a procura relativamente à capacidade dos cuidados de saúde e afetado pelas mudanças em relação à capacidade total. Por exemplo, se nós tivermos capacidade pode aumentar. E nós também temos a gravidade o indicador da gravidade da doença. Os parâmetros para este indicador são rácios, proporções que refletem a fração de casos que resultam em resultados graves. Neste caso, por causa do intervalo entre os dados para os cuidados intensivos ou o resto da morte, usamos dados cumulativos desde o início da epidemia e depois, quando se usar dados cumulativos, a gravidade da doença deve ser reportada 2 vezes durante a epidemia, uma vez durante o pico e mais uma vez no final da epidemia. Mas, se tivermos informação estratificada, podemos usar isso para interpretar este indicador e também temos uma tabela, alguns exemplos de parâmetros que podem ser usados para este indicador a seguir. Falando a definição do limiar é uma característica central do PISA. Nós temos 2 tipos de limiares aqui. Temos limiar da epidemia de base sazonal, e outra questão. Esse dá um sinal de atividade pouco comum neste período, que pode também. E temos o limiar da intensidade, que classifica a atividade semanal que nós temos em categorias. Temos baixa, moderada, alta e também níveis extraordinários com base em picos históricos. Para fazer isso, como eu disse logo de início, temos de analisar a situação de vários anos para perceber os padrões sazonais da gripe e definir diferentes níveis de atividade da gripe. E o propósito disso é estar em condições de descrever de forma qualitativa as atividades usando níveis definidos e dessa forma podemos comunicar facilmente sobre a situação de gripe. Esse limiar também guia decisões para a saúde pública, para que a saúde pública, para que essas intervenções sejam proporcionais. Aqui nós mostramos um exemplo em que se pode ver que ao colocarmos dados atuais em contextos históricos, pode-se comunicar claramente sobre a gravidade. Por exemplo, aqui podemos dizer que nesta estação a atividade de gripe de nível elevado, tanto cidade diferente do que é comum, ou indicar, portanto, que está acima da linha de base. Portanto, este tipo de linguagem é importante para a tomada de decisão, também para o público. Nós temos países que já estão a aplicar estes relatórios internacionais, temos a Escócia, o Chile, a Inglaterra, a África do Sul, que adotaram esta abordagem para contextualizar atividades de gripe nos países. Acima de tudo, nós dizemos que o PISA não é prescritivo, foi concebido
para ser flexível, permitindo os países adaptarem os métodos, estilo de relatórios, os seus próprios sistemas e também em função da sua própria capacidade. Agora, falando dos relatórios de PISA para a OMS, os países que usam o PISA não enviam dados brutos para a OMS, não processados, indicamos a pontuação, a informação do contexto, e a OMS usa esses dados para produzir avaliações globais, dão aos países uma perspectiva sobre o que está a acontecer nos países vizinhos ou à escala global. E o seu retorno, os Estados-membros também se beneficiam ao ver como é que os seus próprios dados se comparam com padrões internacionais e também para a preparação, planificação dos recursos. Estamos a falar de dados mínimos necessários para o PISA. Um aspecto importante que já mencionamos é que o PISA não requer a recolha de novos dados, baseia-se naquilo que os países já possuem. Os requisitos mínimos, portanto, é um parâmetro de gravidade, portanto, é dado de um outro parâmetro, mas quanto mais parâmetros se usar, permite uma avaliação mais abrangente para definir o linear, pelo menos temos que ter o mínimo de 3 anos para perceber uma variação normal de outras atividades pouco comuns. A principal mensagem desta apresentação é que o PISA avalia a atividade da gripe através de 4 indicadores principais: transmissibilidade, gravidade da doença, probabilidade, mortalidade e o impacto na capacidade dos dados de saúde. Requer pelo menos 3 anos de dados fiáveis, históricos, e permite os países para ter mais valor dos sistemas de vigilância existentes, fazer com que aquela atividade seja colocada em contexto histórico. E, por último, os relatórios da OMS vai melhorar a nossa compreensão coletiva da atividade global da gripe, o que é essencial à preparação para futuras pandemias. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you very much, Dr. Muito Cedric. obrigado, That Dr. was Cedric. very insightful Foi presentation. uma apresentação muito esclarecedora. I just want to remind participants that Vou dar aos participantes que some questions if you have podem any, submeter as through the perguntas question se and answer tiverem box. através da And, caixa de if perguntas e there are any respostas. logistical challenges with E relation to se interpretation, houver also problemas include that in logísticos, the chat como box. At this podem juncture, usar I o will chat call box para upon os aspectos logísticos. Dr. Stefano, who will give us Vou an dar ao overview Dr. Stefano para nos and some fazer uma insights on the apresentação, further nos dar alguns dados sobre o investigation. fardo da estimativa da Again, this is doença. another Mais uma key vez, area esta é that uma we are área-chave looking at when we're looking at our data que for nós improvement consideramos specifically dados para for preparação especificamente influenza sentinel para surveillance. a vigilância Dr. Stefano, the floor is yours. sentinela da gripe. Thank you Por very favor. much, Linda. And Dr. good morning and Stefano. good afternoon Muito obrigado, Linda. everyone. I am Boa Stefano tarde a Tempia, todos. and I'm Eu sou currently Stefano consultant at the Tempia. Task Force for Global Health. Sou My background is in consultor da epidemiology. saúde pública, sou And today I will be epidemiologista talking very e briefly hoje vou about falar rápida, de forma sucinta estimating porque burden of a respiratory estimativa disease is important. do fardo da gripe é importante. Next slide, please. Slide seguinte. So usually, Habitualmente, os estudos relacionados sobre o fardo da doença, quer seja a gripe, vírus respiratórios, outros gênios, são feitos através de estudos com prazos muito específicos. Normalmente, isso leva à publicação jornal, revista por pares. A proposta de implementar estes estudos é para medir
A doença não é para publicar apenas. E é por isso que eu coloquei no topo da slide o fardo da doença não deve ser um exercício académico da estimativa do fardo da doença. Há outros estudos para informar as políticas para controlar o fardo da doença. Gostaria de começar por dizer que a influência pode levar a faltar a atividade econômica e produtividade da força de trabalho. É uma doença que pode ser formada através de vacinas. E a vacina para a influenza é muito pouco utilizada em África, mas também em todo o mundo. Aqui, neste contexto, a estimativa de fardo da doença joga o seu papel e a estimativa da fardo da doença pode servir de base para políticas baseadas em evidências. Devemos gerar evidências para servir de base para políticas com ter um impacto na vida das pessoas. O primeiro passo, um dos primeiros passos, é estimar o fardo da doença. Slide seguinte. When we talk about informing policy, we usually consider two different layers. The first one is the one at the bottom, at the top of these slides, which is generating the O evidence. que pode ser visto It is aqui very no hard for slide, the que é a policymaker to geração make a decision de to implement evidências, o against que the permitem vaccination, annual fazer uma vaccination campaign decisão against the disease sobre if they as don't know how estimativas much health problem this disease causes in the e population. como, And the portanto, second conjugar aspect os is problemas da really to doença. understand O the barriers that segundo are aspecto, associated to a ser potentially the compreendido, implementations of tem these a ver control com a interventions once implementação they become das available. intervenções do controle para que estes If we estejam talk about disponíveis. generating evidence, Quando falamos da geração de as I mentioned evidências, already, the very first step conforme já is to disse, estimate o the primeiro disease burden. passo For é disease burden, estimar we really o mean to fardo da estimate what is the doença. total number Isso of é illness estimarmos that o the número virus total causes in de, the population de of a given índices country, que which o is very vírus causa na different população, from o the que data é that great data diferente and very important data that we dos obtain from dados maintenance que surveillance, são because data from importantes central para surveillance are a really vigilância limited to a few do sentinel sentinela, either porque clinics os or dados hospital in de general in one vigilância country, and in são many cases even importantes all the porque patients that permitem present que to this num país facility and meet the recommended surveillance case possam definitions should it be ir de high or encontro SAR. às recomendações Not all da these patients vigilância. are usually enrolled in E porque nem surveillance, todos whereas the os estimation of the burden of pacientes disease really precisam aims at desta getting the vigilância. total number of Portanto, illness é that one may preciso expect ter o to número experience total in the country in a given year or in que o multiple país seasons experimenta. And so this is really the first step of generating Portanto, the este evidence, é o really primeiro understanding passo how de much geração illness, both de mild and moderate, evidências severe para illness, is due to the compreendermos influenza. o And then you quão can move stepwise in the process of generating moderado ou evidence, like severo a situação é. when E you have estimate isto of the number é a of geração, illness due to portanto, influenza, you de can estimate the evidências cost associated to this illness. pode So we are também talking here ajudar about na the influenza estimativa dos cost per custos victim. And then associados if you apply e interventions to se mitigate aplicam-se both the intervenções de health mitigação and the cost burden due to influenza, entre a we can saúde e estimate how the o fardo impact da of doença, this pode também this se intervention, estimar for o instance, impacto vaccination destas campaign, if intervenções, you start a como é o vaccination caso de campaign, how much campanhas de illness vacinação. and how much illness you are Pode-se going to prevent, estimar how much cost you are quanto é que going vai to se prevenir da doença e reduce. qual And so you serão can os talk custos about impact of necessários. Aqui vaccination campaign. You can move falando further do impacto to das estimate the campanhas de cost vacinação, effectiveness of influenza ajudam a estimar a vaccinations and move eficiência along the path. e os Second custos part, which remains very geral. A important segunda to parte understand, que are é the importante barriers. For instance, compreendermos são as if a barreiras. vaccination Por campaign exemplo, is se proposed in one country, uma it's very campanha de vacinação é important to proposta num país, also é understand, for importante instance, the acceptance of people of the compreender vaccination program, how much os, people know about influenza quantas and the pessoas benefits of potentially sabem vaccinating. sobre a gripe e os benefícios da vacinação. E Next só isso slide, é que please. pode trazer sucesso na campanha de vacinação.
So this slide is really drawn Este diapositivo foi schematics that is tirado available in the das estimativas disponíveis sobre a gripe, sobre os planos estratégicos da gripe publicados pela OMS. Resume as vantagens de ter uma vacinação da gripe sazonal. A primeira taxa, a vacinação, portanto, com o programa de vacinação contra a gripe sazonal pode prevenir mortes, hospitalizações, mas também a transmissão e faltas, portanto, ao trabalho. A segunda vantagem de se ter um programa forte de vacinação da gripe sazonal é que pode permitir que se melhorem as cadeias de facilidades de frio, também a formação do pessoal e também pode ajudar a poupar custos e a permitir que haja uma integração numa única plataforma. E a última vantagem de se ter um programa de vacinação da gripe sazonal aumenta a preparação. Se está a monitorar o impacto da vacina e está a monitorar o impacto das vacinas, então o país estará melhor preparado para mobilizar todo este conhecimento e mecanismos para responder a uma epidemia potencial. Por exemplo, para a pandemia da Covid, muitos países que têm programas de vacinação sazonal da gripe antes da pandemia estiveram em melhores condições de providenciar a vacina e assim trazer mais socialização. Falar sobre como estimar o fardo da doença e é encontrado no estudo como PISA, que já foi apresentado, é que permite que haja atividades sempre em curso. E os estudos do fardo da doença são feitos em períodos específicos de 3 a 5 anos e mais tarde do que isso. Então, o que é o fardo da doença? O que é uma estimativa do fardo da doença? Conforme eu disse, o objetivo da estimativa do fardo da doença é de estimar o número total de doenças causadas pelo vírus da gripe num país e numa determinada estação ou num determinado ano. E esta é o esquema que é apresentado aqui no diapositivo, mostra a gripe apresentada em forma de pirâmide. No fundo da pirâmide temos representado as infecções resultantes da gripe moderada. E isto depois temos a parte onde o número de doenças são mais elevados e o resultado mais comum é de suave a moderado. Mas apesar disso, porque os números das doenças suaves a moderadas é alto, continua a ter um impacto importante na saúde das pessoas e nos custos, porque algumas dessas doenças são tratadas em clínicas, mas outras não. Apesar disso, representa um potencial elevado para os custos. E a segunda parte, que é no meio da pirâmide, mostra uma certa proporção de
casos que resultem em hospitalização por serem severas. E aqui há alguns casos, mas mesmo assim importantes, das infecções da gripe resultam em mortes, conforme podemos ver aqui neste esquema. Como podem ver, o número de doenças causadas pela gripe pode ser substancial e varia, o nível da gravidade varia de suave a severo. E nos nossos países temos a vigilância que é implementada sobre os números apresentados em hospitais e clínicas. Portanto, o número de amostras positivas não reflete o total dos casos de gripe no país. A OMS criou várias metodologias e ferramentas para que o país possa alavancar os seus dados de supervisão e poder ter aquilo que de uma forma esquemática representa a situação do país em forma desta pirâmide. Se olharem para o meio desta pirâmide, podemos ver vários pontinhos. Os pontos em branco representam o número de hospitais no país que não implementam a vigilância sentinela. E os vermelhos representam os hospitais que implementam a vigilância sentinela. E a OMS elaborou um manual que ajuda os países a estimarem os números dos casos de hospitalização associados com as gripes. Este é o primeiro passo que é necessário para se poder criar uma pirâmide tanto do fardo da doença. E isso exige formação e a Afro tem estado a realizar formação regional de sucesso, mostrando aos países como calcular as incidências e o número de mortes específicas causadas pela gripe. E os manuais ajudam os países a alcançarem este primeiro passo. Stefano, just to point out that you have less than a minute Apenas para informar que tem menos de 1 minuto ainda disponível. O passo que se segue é estabelecer a incidência que ocorre ao nível nacional. E uma vez compreendido o número total de doenças graves que ocorrem no país, para tal a OMS criou uma cartela específica que ajuda os países a fazer isso. Uma vez completado a cartela com o número total de hospitalizações no país, então podemos tentar compreender o fardo dos casos suaves a moderados. Isto pode ser alcançado através do trabalho realizado em colaboração com a OMS e a universidade, que permite estimar o número de mortes e o número de casos suaves a moderados. E a gravidade da doença e o número de hospitalizações. Isto permite ter-se o número total de doenças, uma estimativa de número total no país. E muito obrigada. Este é o meu último diapositivo. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you very much, Stefano. I can see in the comments Muito that obrigada, Stefano.
já podemos ver, ou começar a ver que há muitos questions and comentários e remarks pertaining perguntas to these two presentations interessantes, that you bem and como Cedric have observações made. relativas So, in the à interest of apresentação time, que we will acaba de not fazer. have our poll Mas just para yet pouparmos for our tempo, discussion, but do nós keep the questions vamos ter o and nosso debate ainda, any mas concerns and registrem as remarks vossas coming through the chat perguntas ou box. qualquer We will invite observação, at this juncture South Africa to porque present vamos on their convidar neste experience momento a África where do Sul using para nos PISA and apresentar a BOD data is experiência concerned, onde particularly o how they've managed to uso de harness PISA this e de evidence biodados for são importantes public e health como actions for é preparedness que and response. usam Jackie, the floor is estes yours. dados para responder. Thank you very much for the introduction, Linda, and thank you, Muito colleagues, obrigada for pela apresentação. the opportunity. Muito obrigada, colegas, So I'm pela going to just start oportunidade off que nos with é a acordada. quick Vou summary of our começar surveillance por um programs in South Africa, resumo specifically what breve we da use to nossa inform situação de our vigilância, PISA and burden estimates. So dos we nossos have programas three de main vigilância programs na that we África do Sul, no use, que diz and respeito à these PISA. include Temos both três grandes surveillance of the programas, public and the private sector. incluem a vigilância tanto no I setor just wanted to público double check, como no I'm still setor clearly privado. audible? Continuam a ouvir-me? Yes, loud and clear. Sim, Okay, podemos fantastic. ouvir, claramente. So Muito our obrigada. first program, the Viral Watch O program, that's a nosso very long-standing primeiro program. This is programa é private general programa muito practitioners that do surveillance importante for us, que and we junta use os this praticantes do program setor privado e specifically usamos to look este at vaccine programa effectiveness estimates especificamente and para also termos to track the estimativas de season eficiência da over vacina, bem time. como It's para funded mostly by the rastrearmos National as Department of épocas. Health. Then our other two Isto é programs are feito pelo focused in Departamento the da public Saúde. sector. So this Focamos mais no is setor influenza-like privado, illness surveillance in public health clinics, onde as well fazemos as a pneumonia vigilância surveillance de in public gripe, hospitals. bem And como da these two platforms pneumonia no we serviço use público. to look E at trends as well over usamos time, with também the added benefit that para we can nestes look períodos at para a risk factors formação for infection or for disease at least, ah, and we can e, leverage these e, platforms to also look at our e burden usamos estimates. estas plataformas também para Now, we alavancarmos make as use of estimativas. FluNet, Fazemos FluID, and PISA, uso where we upload our tanto data do weekly on FluNet, a Thursday afternoon Fluid or Monday e do morning. PISA. And just to mention that E we've built this into temos os our work dados process flow to make sure that it is done routinely todas each as week. manhãs, And todas as we segundas-feiras, report the para data for the garantir que entire possamos year up to reportar the esses previous dados todas as week. semanas, mas também And I've just reportarmos included a screenshot here from para how todo o this ano data até is a represented semana on the anterior. WHO E essa é page. a forma como os So dados são the apresentados na use of OMS. these tools, because it's O very uso important destas that we not just ferramentas do é surveillance for the sake of importante, doing it, não but fazemos this needs to be apenas data for a action and to vigilância drive por policy. fazer, So mas firstly, in our para weekly orientar report, as we políticas. include the No nosso PISA trend plots as relatório well. já So this semanais, can help us to look at incluímos the timing and the severity of o the season. PISA So on the e right-hand side of the também slide, I'm a- showing just as some épocas e a extracts from gravidade em the cada weekly época. report that we publish. Também The top ajuda-nos two graphs, this is nos influenza. We look relatórios at que produzimos. transmission. So this is Também analisamos transmission, and that's from our transmissão ILAC surveillance, so both on the general a practitioners partir and the das clinics. nossas And vigilâncias then on the second PISI graph, we have morbidity and e mortality. também So this is where we look temos at os inpatient serviços de pneumonia. mortalidade e And mobilidade we can see in these e examples aqui the podemos ver hard este line, gráfico that is our current year, the dotted line is the previous year, and e then of course temos we have the different as linhas thresholds that que we're all mostram very known with. situação prévia I've just updated the e colors a bit e to look at the também severity of the aqui season. And to atualizando mention, so as in South cores para Africa, we mostrar use a gravidade em cada 2022 to época. 2024. E temos também aqui a informação de Just to ensure that we 2022 a don't include the pandemic 2024, period that might isto skew our thresholds as para well. Then we also excluirmos look at as RSV morbidity and pandemias. mortality. This is children Também less than 5-year-olds analisamos a with mortalidade, a pneumonia in mobilidade e public mortalidade hospitals. nas And lastly, we've crianças, more recently also started including incluindo SARS-CoV-2. doentes com For this
pneumonia don't use MEM, nos we use the hospitais mean públicos. standard deviation method as described in the PISA Usamos também documentation. as And this is helping taxas us to see that we really are just seeing low de level circulations of infecção SARS-CoV-2, as you can also e see também from o the plot. MSD, Now, the o important método part here MSD. is A parte we importante can aqui use this information, é que firstly, to podemos look at usar timing and the esta severity of the informação season, olhar to know para at which point ajudar-nos we a need to react, analisar when we a need to be altura e a actively communicating to both gravidade the population, de cada to época. answer media queries, and this can also help us in Isso vaccination também campaign messaging. ajuda-nos nas Then, away from campanhas de PISA, but going vacinação. more to what Stefano spoke to, and that's the Saindo burden estimates. olhando para In PISA, South Africa, we've saindo published aqui burden olhando para as estimates estimativas using our de surveillance pardo, for nós influenza, for RSV, and usamos for as nossas pertussis. estimativas And tanto para with the fact a that we are gripe doing como para our pneumonia pertussis. surveillance, we're doing clinic surveillance Para a of ILI, gravidade da and we also pneumonia, have other fazemos também resources análise that da we use to build this gravidade burden pyramid, sazonal as e usamos Stefano has alluded to. outros I just don't have meios time to go into all the sources. para But then this is also termos information we can use to fazer drive policy. esses So, for cálculos. example, on influenza Usamos esta burden estimates, informação para we orientar as use políticas. to inform Estas our são as influenza estimativas guidelines que and to set usamos para priority groups for vaccination. orientar Our as RSV nossas burden estimates, diretrizes e as we can use campanhas de that now to vacinação. advocate for interventions as E maternal usamos também vaccination para and as monoclonal antibodies intervenções, for incluindo infants a become available. vacinação And for e pertussis, também these a burden questão estimates de were also used anticorpos to nas advocate crianças. for maternal vaccination, and we have that now that's been incorporated since 2024. And we have boosters Incorporamos essa at both informação em 6 and 12 2024 years e temos as reforços part of the EPI. dos Then 12 anos como we parte do EPI. are also in the process of Também working on nesse mesmo updated burden processo, estimates for estamos a influenza, trabalhar RSV, com as and SARS-CoV-2 estimativas post the pandemic period. do fardo da doença So para just podermos as calcular I os end períodos off, de so some achievement and best practices. pandemias. So the Quais são os beauty of our nossos systems is that avanços it's e long-standing, boas it's robust, and práticas? it's scalable. A boa It was very coisa easy é in que 2020 to bring in temos SARS-CoV-2 to start sistemas testing for that. Because we're doing year-round robustos testing as well, e we can look at CC aumentam. timing, we can identify if there's Também fazemos issues rastreio like do we have out of SARS, season circulation, CoV-2 and we could e very também clearly futuras document how pandemias. E influenza and podemos RSV muito circulation claramente declined documentar during the beginning of the como pandemic. é que It allows us to characterize our a gripe, viruses, como and é we que are foi a actually moving circulação da towards gripe a different mesmo antes lab da assay that we can also include more pandemias. pathogens, and we're hoping to E start isto ajuda-nos putting that into também our report soon. a Now, just to stress again, trazermos surveillance toda is esta data for informação nos action. We can't nossos just be collecting this data and relatórios. not using it. Portanto, a So we've been vigilância using é it for igual weekly a reporting. dados We para ação. provide annual Usamos summaries as well. para Again, relatórios important to share semanais with e our também resumos policymakers anuais que to drive partilhamos public com health os policy. nossos fazedores And it's de important to also políticas make the most para of the orientar investment. as políticas So públicas. we identify key data points that we need to collect as well Identificamos to os not just track the pontos season, but cruciais vaccine e information so that we can não get apenas as vaccine effectiveness épocas, estimates that's shared e with o CARE. que nos permite We trazermos do mais virus eficiência isolation and das share vacinas specimens with the WHO e CCs. We can também look at risk o factors and burden isolamento as do well. vírus e a And then partilha lastly, de and this is more of a amostras best practice com point I just want to make. os It centros is de really colaboração critical to look at da your OMS. data in real E, time, portanto, isso to both permite que identify possamos issues, so analisar de do uma data forma checks, crítica and to os share nossos the dados data e in identificarmos as questões in good time. pertinentes e So we partilharmos laboratory os are able to dados do em tempo testing in real útil. time. And then Fazemos from the EP também, side, we've set permite-nos up também fazer automated testagem em processes that tempo we can, on a real weekly basis, e do data checks to também confirm data integrity, termos identify os any issues processos in the VR enrollments automatizados or para a data verificação de collection in a dados timely e fashion, do but then also relatório to have these regular e reports. também And para that also ajudar relieves no the burden if relatório we are regulares. submitting to Isso FluNet, também FluID, PISA. alivia This is all automated, so it's se really quick temos and easy. o You run your PISA, report, you check that porque everything tudo is good, isto and you é get the burden feito de to uma make sure that forma we can automatizada continue e garante to que report in possamos a timely fashion. And continuarmos that's it from me. Thank you very much. reportar em tempo útil. Thank you very much, Muito Dr. obrigada. Jackie, for your very interesting presentation. Muito It's very obrigada pela interesting to sua see, apresentação the interessante. surveillance data to drive É policy, but muito also importante how you managed to e integrate interessante other ver respiratory como viruses in é your que surveillance. a Just one quick vigilância question. Could you please orienta share as a recent políticas. example
Pode partilhar-nos exemplos quando os dados de vigilância orientaram ou influenciaram diretamente as políticas na África do Sul. O exemplo que eu gostaria de mencionar this is now a bacterium that's é, added onto our tem a surveillance. ver And com a really, with vacina getting these burden que já estimates está, out, faz we were parte da able to nossa change vigilância the EPI e que nos schedule, so our vaccination permitiu schedules in mudarmos children, ao to also calendário add de in EPA, que é a the additional vacinação às booster doses crianças and maternal e vaccination. também So that's just one of the examples. And then, as of course, doses que we can constam also da use our vacinação. data. Isto é um We exemplo, look mas at também risk podemos factors for usar severe dados disease, for para influenza, analisarmos os and with fatores de that, we risco can da guide doença who should be prioritized for e isso vaccination. ajuda-nos a Of course, more than priorizar a 40% of our vacinação, population porque actually mais falls do que into categories 40% as well that da needs to be nossa vaccinated população according to está WHO na categoria dos que guidelines. precisam de But ser with this, vacinados de acordo com as we can orientações da try OMS. and identify what's the highest priority Portanto, to make sure with the com limited esses doses we dados, have, we can podemos, cover who need ajudam-nos to a priorizar o que é Thank you mais very much. importante e While o que our precisamos de colleague from fazer. Algeria is preparing himself Muito for the next obrigada. Enquanto o presentation, I'd nosso like to colega ask da all the Algéria se participants prepara, gostaria if de they could perguntar aos type in the chat participantes box what se, barriers are preventing se you from podem consistently colocar using na tools caixa like de burden interação estimation que or threshold barreiras setting. é If you could que write in the chat encontram box. And I would like now to na invite the colleague implementação from dos Algeria, I think sistemas Dr. Nassim Ayad, de for your vigilância. presentation. Over to you. E vou agora convidar o colega da Algéria para proceder à apresentação. Muito obrigado. Yes, loud and clear. Yes, we can hear. Conseguem me ouvir? Yes, put it Conseguem in presentation visualizar mode. o meu diapositivo, os meus diapositivos, ou a minha apresentação? Perfect. Perfect. So, hello everybody, and again, thank you for giving me Boa the tarde floor. a todos. So, my name is Nassim Ayad from the Laboratory Eu of chamo-me Modeling and Maed, do Biostatistic from Laboratório Algeria. de And today we're Modelagem, gonna show you pertence ao Instituto our Pasteur da small and Algéria. modest experience in influenza and E other é um prazer respiratory virus partilharmos strains. a nossa So, we can experiência sobre a So, in Algeria, vigilância sentinel surveillance for influenza was da doença established respiratória. from Na 2007. Algéria, Currently, we have 10 sentinel sites criamos with o 6 Centro em 2000 actively a reporting this year. vigilância Our do surveillance Sentinela começou em covers ELI, SARS, 2027 COVID-19, and e other neste respiratory viruses. momento temos implementado So, we are reporting to FluNet and FluID every week. reportamos ao for the last 12 FluNet e months Fluid todas as was semanas e a taxa 100% de FluNet and conclusão 60% nos últimos FluID. 12 meses já foi Pipeline rate cerca for de the last 100% no 12 FluNet e months 60% was no Fluid 90% FluNet e and a 10% taxa FluID, de pontualidade averaging nos mainly 3 últimos days of delay. 12 So meses de we can see in the 90% para o graphic of FluNet species e trends that 10% report FluNet, submission was com 3 consistently dias de high atraso. Então, between aqui poderemos November ver que and April and atrasos decreasing foram from de May. forma consistente elevados entre This diagram dezembro e shows janeiro. how our influenza Aqui surveillance system mostra-nos works. como é Sentinel que a physicians send nossa weekly arquitetura de reports vigilância and samples funciona. to site coordinator who Temos forward relatórios biological semanais samples to the e national amostras influenza a reference partir dos laboratory for médicos PCR em testing sentinela and report que to são laboratory of modeling enviados biostatistics for aos statistical coordenadores analysis. locais So para biological results are then análise. transmitted to the modeling and Portanto, as biostatistics análises laboratory biológicas where são weekly transmitidas analyses para o are laboratório produced. de estatística que Those analisa analyses are shared e with estas public health análises decision são makers in Algeria and referenciadas uploaded to international platforms para like os FluID já and FluNet tomados for de global data sharing. decisões na área da saúde We na are Algéria. here the updated bar Aqui plots of temos weekly influenza detection os by cycle and dados, o positive rate gráfico in Algeria until now. atualizado, We are in week 33. tanto We have, com for uma example, taxa also weekly trending positiva positivity de rates by respiratory 34 viruses. We have e influenza viruses, SARS-CoV-2, and temos other respiratory viruses. vírus da So we can gripe, see the temos o trends in the curves updated SARS-CoV-2 until e now. outros vírus respiratórios. At least we have some achievements and best
Temos we have regular registrado alguns avanços e reporting and este standardized na forma de boas improve práticas, que são data for improving relatórios data semanais quality, regulares, weekly a analysis shared with decision makers, padronização data uploaded das to Biogeoflow ferramentas ID toolkit, most eletrônicos, achievements you have bem been como analysis to be published, análise, a improved partilha de timeliness of análises, reporting, partilha better coordination semanal with de education análises and com authorities. os But we have decisores. some lacks. Também For example, remetemos limited os coverage dados only à of OMS, winners or a Fluid conferences participate. Flunet. Only one E laboratory analyzing samples. um laboratório, We temos propose to apenas um expand laboratório que for the next analisa year participation as to more amostras e provinces and propomos a strengthen diagnostic expandir capacity with para Biosphere poder laboratory. aumentar a I think that's capacidade it, de and thank you for análises. your attention. E muito obrigada pela vossa atenção. Thank you very much, Dr. Muito Nassim. obrigado, I think doutor this is a very Nassim. good practice of linking AP and Creio que virological esta é uma data boa from point of prática collection de to reporting. juntarmos Are there any EP questions com from the dados assistants? práticos. Há alguma Notice pergunta there was a question da to Jackie. Is Jackie assistência? still around? Temos If you aqui could uma pergunta de maybe, Jack. oh no, I think the question is no longer. Talvez. Was it answered? I just Será que a answered. I pergunta replied foi on the respondida? chat. Sim, já Okay, for respondi. the Já benefit respondi a of all pergunta. the participants, could you Para o just benefício de todos os take the floor? participantes, pode Of course. explicar, So the usar a BioWatch palavra. program that I mentioned is in private Sim, practitioners. So a we vigilância do onboard vírus, private que é feita pelos general praticantes practitioners. da saúde, Then we da send medicina kits to, so it's geral, completely free of charge to them and their é patients. When the gratuito. patient have influenza like E symptoms, so cough and fever, quando o they do a swab paciente for us and then send that apresenta swab to gripe us. com That swab comes to us febres, either isso nos é through referenciado. help with the private labs or through our national Isso, service. So trabalhamos we tanto work com os very closely with our laboratórios private e labs and com GPs outros to be able serviços to do this. nacionais And then we can test it at NICD. So we que have a nos short permite CIF to testar also no get ICD vaccine history and e underlying conditions, também and then that fazemos actually helps us rastreio to calculate do the histórico de vaccine vacinas effectiveness. e da condição de Thank you. saúde que Dr. permite Nassim, could you please avaliar a elaborate more on eficiência da how your vacina. country was able Dr. to Massim, integrate AP pode and elaborar virological como data é que o seu from país collection pode to integrar o reporting? EPI I e think that I shared the slide. nos The relatórios. diagram how we work in Algeria. We have sentinel centers. We have Nós about temos 6 centros de centers sentinela like na Argélia, 6 and they foram share constituídos este data, ano. Eles the partilham relevant data, dados, and also os relatórios they transmit the samples e to transmitem também as the amostras para análise. Okay. Yes, go ahead. Sim, queira prosseguir. Hello? Yes, go ahead. Can you hear me? Yes, we Yeah. can hear you. And we have Sentinel. E temos We have biological sample analyzed in the National Influenza Reference Laboratory. laboratórios de referência para análise, para o texto do PCE. The reports are E os relatórios são transmitidos para laboratórios. Todas as semanas fazemos análise estatística e atualizamos as curvas e enviamos e nós partilhamos também no Flunet e Flu ID nessas plataformas todas as semanas. Thank you very much. Before we proceed with the remaining presentations, may Antes de passar com as recomendações, vou convidar agora para fazermos uma pequena sondagem. Over to you, Sarah. Por favor. So a link has been shared in the chat box.
Estamos no link no chat box. Pedimos participantes para clicar nesse link ou fazer o scan do código QR que está aqui agora na tela. Quando fizerem isso, vão poder ver as perguntas e colocarem as vossas respostas que melhor se adequam à situação dos respectivos países. Okay, some responses have started to come in. Can we all just try Já ter respostas? follow the link or scan the QR code and respond? Vamos ver o link. Ou pode escanear o código QR. Denominators are routinely available at Pergunta: temos agora que denominadores são rotineiramente disponíveis nos seus locais de sentinela? Okay, thank you for those responses. Can we have the second question, please, Sangha? Vamos para a segunda pergunta. Okay, we see the responses coming in. Estamos a ver as respostas, estão a ser preenchidas. Muito obrigado. Podemos passar para a terceira pergunta e depois voltamos às apresentações. So those are things I think should come up with. All right. Thank you very much Pois for the bem, responses that you've shared. muito They're very obrigado pelas insightful, respostas que partilharam. they give us a São muito clear perspective esclarecedoras, of damos some o of the challenges contexto and de some of alguns the dos strengths desafios that the different member states que os diferentes may be Estados-membros experiencing. poderão estar a ter.
Temos mais 2 países que vão fazer a apresentação. Temos a Zâmbia e a Nigéria. Vamos ouvir a Zâmbia primeiro, penso. Dizer aos nossos apresentadores que as nossas apresentações devem cumprir com o período definido de 5 minutos, estritamente. Zâmbia, por favor. Dr. Paul, please go ahead. So, Por favor. Thank you very much. Can you hear me? Muito obrigado. Conseguem ouvir-me? I'm going Yes, we can. to give Sim, vou falar a summary presentation from de forma National resumida Center, do Zambia. Centro My name is Nacional Paul para a Simusika. Gripe da Next Zâmbia. slide, please. Eu sou Paul Simusika. So this just shows the overview of the Aqui National temos RSI Sentinel indicação system in Zambia. geral do Sistema de Vigilância Sentinela do SARI e do ILI, The target population que foi is criado em 2008. we do this in selected População alfa, toda a sites população. where we Isso é target feito em clients sanitárias selecionadas através da Justiça Sentinela, which includes Ally Plus hospitalization. onde fazemos, Also look at lidamos com acute, doenças de gripe e infecções respiratórias agudas e graves. and we've also recently E introduced recentemente introduzimos surveillance in our two vigilância SARI alargada hospital with the sole em purpose 2 of establishing hospitais pediátricos RSV so that we can have a case para of percebermos o FAR introducing do RSV, the approved maternal vaccine for para RSV. introduzirmos So those a who are sampling vacina materna para o RSV. Ally, we target the first 5 samples in a day, then Nós temos, levamos amostras, primeiras 5 amostras do dia para doenças semelhantes à gripe, todos os casos de infecção respiratória aguda, é o que nós consideramos, e depois isto é partilhado com os parceiros. Slide seguinte. Aqui temos localizando nossos locais de sentinela. Estão localizados em lugares dispersos, zonas junto à fronteira, centros turísticos, cidades mineiras. Estes locais de sentinela têm 2 tipos de vigilância, ARI e o SARI. ARI, normalmente nos centros urbanos, nas clínicas, onde a maioria da população vive. Aqui a situação dos relatórios no FluNet e FluID. Isto é feito semanalmente e procuramos fazer isto às quintas-feiras. O que nós portamos nestas plataformas FluNet e FluID e também no PISA. Aqui temos dados que obtivemos da OMS, da FluNet, FluID, e os dados que nós carregamos na plataforma. Temos aqui dados que mostram dados durante do SARI, hospitalizações e também as consultas nos hospitais. Aqui temos a arquitetura da vigilância. Primeiro, nós gostaríamos de falar daquilo que existe no centro para a gripe. Temos servidores para computadores, temos dispositivos manuais,
E serviços externos, temos a tecnologia chamada ScanForm para a vigilância do também temos a ligação à internet, o programa LAN, o WAN e também o aplicativo DHIS2. Isto é feito paralelamente com o sistema em papel. Apesar de laboratorial, nós temos quatro máquinas de CRP, um extrator automático. Também fazemos sequenciamento genômico. Quanto a recursos humanos, é o que temos indicado a seguir. Slide seguinte. Aqui temos a arquitetura de vigilância. Vamos ver como que tudo se enquadra. Temos dados de internamento nos hospitais, consultas nos hospitais, dados de utilização obtidos através dos registros dos hospitais e as consultas, estes dados são recolhidos através dos locais do ELIF. Como eu disse, temos sistema baseado em papel ainda, todos os dados são captados, transportados, armazenados. Sistema de vigilância dos dados no NIC. E também temos outros dispositivos que acontecem aqui. O oficial de vigilância nos locais de sentinela, eles captam, tiram uma fotografia do CIF e de imediato esses dados são enviados para o serviço central. Tem processos de dados. Esse pipeline lá existe, os dados depois são guardados no repositório. Depois disso, nós usamos os painéis de informação gerados, relatórios locais, e usamos para visualizar os indicadores e usamos isso para poder dar informações para os locais de vigilância, saber se há inconsistência nos dados que são partilhados. Usamos mesmo os dados para extrair e fazer análise, preparar relatórios para apresentação que são partilhados regularmente com os nossos parceiros e também fazemos monitorização de rotina e recolha de amostras. Slide seguinte. Aqui temos as nossas realizações, as melhores práticas. O que nós verificamos é que com parte das nossas realizações, a inclusão dos dados dos hospitais, os dados sindrómicos dos hospitais, das clínicas, e, portanto, para estar a funcionar bem, tudo ser registado, e não temos tido inconsistências. Ainda temos algumas inconsistências nas fontes dos dados. E também usamos software R para reportar sobre casos, para os casos de vigilância do ILI e do SARI, uma automação do código R, que é boa prática, para verificar a qualidade dos dados, para lidar com a questão das inconsistências e podemos ser de imediato dar feedback aos locais de sentinela para melhoria contínua. Também usamos a plataforma RESP-MART, que é de fácil utilização para este tipo de dados. Penso que é o último slide. Obrigado. Muito obrigado, colega da Zâmbia, por esta apresentação clara. Muito obrigado por falar das boas práticas, que é essencial para que os dados estão disponíveis. Vamos agora ver a Nigéria. Eu gostaria de recordar o apresentador para manter as intervenções de 5 minutos para não ultrapassar muito tempo. Gostaríamos de pedir desculpas antecipadamente dos participantes, os nossos intérpretes. Depois podemos ir 10 ou 15 minutos, mais do que estava previsto. Apreciamos a vossa paciência e compreensão. Obrigado por estar conosco. Nigéria tem a palavra.
All right, thank you so much, colleagues. Muito obrigado, colegas. Obrigado por esta oportunidade. Queiram confirmar se conseguem ver os meus diapositivos, meus slides. Muitíssimo obrigado. Eu sou o Dr. Philip, trabalho com a OMS da Nigéria, com ponto focal para a preparação. Eu vou fazer a apresentação em nome do país e obrigado por esta oportunidade, por participarmos nesta sessão e por fazer esta apresentação. Este é o mapa da Nigéria, mostrando os vários locais com centros de vigilância na Nigéria. Temos centros de sentinela de vigilância na Nigéria que estão distribuídos em diferentes zonas geopolíticas, no nordeste da Nigéria, meio do nordeste, em Kano, no estado Hospital da Universidade, o Socorro, Bori, Geral, assim como Mogadishu Barak, no seu hospital. No sudeste temos a Universidade Técnica do no sul temos em Akwa-Ibom, no Hospital Geral, e no sudeste, na Universidade. A população total da Nigéria é de 237,5 milhões. Estes locais sentinelas estão localizados em várias zonas, com de população, e o local são 10. A vigilância da Nigéria iniciou em 2001. Tipos de vigilância implementados: ILSAD, RSV, Covid-19, HMPV e outros. Now, for the virological data, this is the way we are faring. Cumulatively, in 2025, from week 1 to week 32, we have 2,252 tivemos, portanto, 2.252 casos e temos 79 que estão ainda em análise e podemos isolar casos da gripe para investigação e também podemos detectar 49 casos de SARS-CoV-2 e também estamos a reportar com o fluido AID e que nos permite fazer um seguimento com o focal point, o ponto focal do Centro de Vigilância da Nigéria, que nos permite também reportar em tempo real. Aqui, neste diapositivo, apresentamos algumas das atividades realizadas nos locais de sentinela. Para a supervisão nos locais de sentinela, trabalhamos com a gestão dos sítios, bem como só para poder garantir que os colegas reportem e busquem os casos a partir de GCD e reportarem os casos. Aqui temos os colegas do hospital e devem reportar, considerando que os colegas a nível da universidade poderão não estar presentes a todo momento. Aqui neste diapositivo, conseguem ver o diapositivo? Yes, Dr. Philip, we can see the achievements. Sim, que é sobre os avanços e boas práticas. Aqui temos o número de casos reportados na Nigéria
de So from 2018 to 2010 a 2025, you will discover in 2025 the total 2018 a number of cases reported 2025, are onde reportamos 2,252, o far more total than de casos de the cases reported in the previous year. 2.252 And then for casos, SARI, we reported o about que é o 320 número elevado cases. em relação ao It's an número indication that anterior. E para we SARI, are improving in temos our case detection and reporting both in the free 320 ID and the casos, Unit platform. o que foram também reportados nas All right. plataformas We also had capacity Fluinet e conducted in the lab FluID. to be able Também to strengthen temos the a capacity of our workforce in the lab. capacitação We have 10 of realizada them. no And nosso pessoal dos NCDC was able to laboratórios, que mobilize temos additional 10, 5 people that are e working in the bench and in the podemos lab, conseguir to ensure that samples mobilizar that are mais coming from the pessoal various para sentinel surveillance garantir que sites as are amostras que investigated. vêm So dos the sítios capacity was built, de supported by sentinela WHO, sejam to make sure that investigados. training Essa was done. capacitação They foi appreciated apoiada the pela training, and OMS they are also e looking for more agradecemos opportunities bastante e esperamos from time termos to mais time to refresh oportunidades para que de vez em quando their possamos knowledge. fazer reciclagem do seu conhecimento. All right. So some of the achievement we've been able Alguns to dos achieve, avanços que podemos advocacy and stakeholders alcançar é a engagement. We advocacia e conducted envolvimento dos to the various intervenientes states where these sentinel que sites are fizemos located, nos and vários across the estados 10 onde temos sentinel os sites, we are centros able to conduct e advocacy to the também management of the nos, hospital. The essence nos of this is to hospitais tell them of the terciários. importance of reporting. Isso The free mostra ID a are reported from the importância do sentinel sites relatório, to the focal que point são in feitos a NCDC. So partir from time dos to time, locais de sentinela. they have challenges reporting. E So os pontos engaging the focais management às to make vezes sure têm they are reminding problemas them on weekly basis to be na reporting will reportagem. enable the focal point from Portanto, é NCDC to be importante reporting on the recordá-los free que para que platform, and then the possam viral logic reportar that as soon as usando the as samples are collected, plataformas they e should be shipped to the também National Reference Lab for investigations to be conducted. And once mostrar the result também is ready a from situação NRF, virológica they assim que send the result to the as various amostras sentinel sites, estiverem and sometimes they share it before the disponíveis clinicians at the various e sentinel sites. partilhar a They also use it informação for com os decision making. clínicos que So for usam training, para a tomada de we decisão. train Para a over formação, 100 people at the various fizemos a sentinel sites formação de to mais build de 100 capacities. pessoas nos One of the vários challenges we locais de used to have is vigilância after e training some dos people, nossos they will desafios é have que depois da impression formação that algumas pessoas they will be tiveram a giving some impressão stipend, de que but when they teriam start the work and algum discover the pagamento, expectation mas is not quando met, começaram a some of them trabalhar opt e to go to constataram other que a sua places when they get a expectativa better offer. não They take it. era So when we get new people that replace them, we respondida, use that então opportunity to iam build their para outros capacities. locais. Então, mas sempre Anytime que we are temos having that training, we oportunidade, also criamos, advocate to the elevamos management a of the sua hospital and its capacidade e team to também invite more people advocamos to win so that they can build their capacities. os In case of hospitais na attrition, we can have importância enough de pool to be termos able to mais replace. pessoas Then we also supported them in capacitadas. procuring VTMs Também and swabs to reportamos be doing their em testing. questões de That has been a challenge at some sites. For aquisição some dos weeks, we are not able to espregões test. So e WHO was able to provide over 1,000 porque packs durante of umas semanas não pudemos VTMs and their swabs. testar e And a we OMS also had support from AFRO conseguiu that was providenciar-nos deployed to the various com sentinel surveillance sites, and that has really helped them to be able to reach the number 1000 that they are able to test. pacotes de Then we also reagentes have bi-weekly laboratoriais meeting. que That foram coordination meeting will ensure distribuídos that our nos 10 colleagues are from the centros. National Infectious Surveillance Site Também are part temos of uma the meeting. reuniões We de get feedback from them, coordenação and we also provide feedback bissemanais, from the national. If they have challenges, they share it during that meeting, and we offer cujos solution and find resultados mitigation são measures. também remetidos aos Also, centros nacionais. departmental Temos meeting also take também place at the reuniões various sentinel surveillance sites. We've encouraged the site interdepartamentais coordinators que and têm the members lugar to make sure they use the nos opportunity of quarterly vários centros, presentations to com os colaboradores de be reaching vários out centros, to other e colleagues o to que sensitize them on permite information as it will que offer, building possa se capacities, ter public health a capacities in line possibilidade with the da international health criação de regulations. So let me just end by capacidade e cumprimento appreciating the dos opportunity for regulamentos this training nacionais. and E muito in line with the obrigada pela international health regulations and the oportunidade pandemic a influenza que nos preparedness framework and é requirement for acordado countries to nestas develop, formações strengthen, que and nos maintain permite cumprirmos com os public health regulamentos capacities. WHO internacionais Nigeria and partners e work with the mantermos a Federal Ministry of Health, capacidade Nigeria Center for Disease Control, and other health nas departments and unidades agencies to build the required health sanitárias capacities. e Part of the permite things we are doing também in que that a pandemic Nigéria preparedness possa is part of criar the a capacity we are building. capacidade
necessária. Portanto, este é o resumo dos avanços que temos. Muito sincera desculpa que não podemos elaborar mais, dado ao tempo, mas respondemos ao que nos foi solicitado. E muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Soto da Nigéria, por esta apresentação e por manter dentro do tempo. E antes de passarmos para a apresentação seguinte, gostaria de convidar a todos os participantes para participarem nesta pequena pesquisa. E Sanga pode nos atualizar quanto ao ponto de situação deste inquérito. Podem entrar no link ou então escanear o código de barras, conforme foi feito anteriormente, para responder às perguntas. One more minute. Mais um minuto. Sanga, may you please move to the next question? Podemos passar para a pergunta seguinte? Thank you very much. Muitíssimo obrigado. Most of the participants have already responded. Penso que a maior parte dos participantes responderam e está claro que precisamos de apoiar mais no FluID e FluNet. Não vejo nenhum pedido de palavra. Não sei se há alguma pergunta na caixa de perguntas e respostas. Vamos passar agora a uma apresentação de Linda, que vai nos falar da situação da vigilância
na região. Isso vai permitir a melhoria das capacidades de resposta, de preparação e resposta. Conforme mencionamos, esta apresentação vai focar-se na preparação e resposta, mas uma sessão dedicada será realizada, será organizada. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir dos países. The time limitations we have, that may not be possible for today. Vamos tentar apresentar, mas com o tempo disponível, acho que não será possível fazermos muito. All right, thank you very much. So muito obrigada. Vou falar sobre a visão geral regional, olhando até que ponto, o que é que já fizemos no que diz respeito à vigilância respiratória integrada. E vamos mostrar aqueles que já fizeram o relatório ao PISA, que já realizaram os DODs e aqueles que já reportaram tanto a FluiNet como a FluID. Apenas uma breve apresentação. Até o momento, temos cerca de 33 países dos 47 Estados-membros na região da África que já reportaram os dados biológicos através do FluiNet. Temos 16 dos 47 que já reportaram através do FluID. Temos 12 países que realizaram estimativas do fardo da doença, com 7 formações e 3 manuscritos em desenvolvimento. Temos que já poderia ter terminado o BOD, que é o fardo da doença. Isto vai permitir-nos ter uma imagem geral, uma ideia geral do peso da doença. Isto foi indicado como uma área estratégica pelo Dr. Chamna, gestor do programa. Temos um país que está neste momento a trabalhar na estimativa econômica do fardo da doença e 8 que já foram formados sobre o PISA e 3 que já estão a apresentar o relatório. Estamos a tomar nota das áreas que precisamos de dar mais apoio e a Zâmbia indicou algum contentamento e Sudão do Sul mostrou interesse e muitos outros países que vão se beneficiar, outros países que possam se beneficiar destes apoios. Por favor, indicar para que possamos trabalhar nesse sentido de darmos mais apoio. A mensagem principal deste webinar que gostaríamos que orientasse o nosso foco estratégico no que diz respeito à preparação de dados tem a ver com o relatório epidemiológico, que é muito importante, e nos próximos anos o nosso foco vai ser de incorporar as orientações mais recentes que não vão ser apenas para a gripe, mas incluir também outras atividades que os países estão a fazer. Também vamos incluir as ferramentas criadas pela OMS que vão ser usados para as estimativas do fardo da doença, como é o caso do quadro PISA, que vão também ajudar na expansão dos nossos centros de sentinela. O objetivo é de alinhavar
todos os meios que vão permitir que haja uma preparação adequada tanto das campanhas de vacinação como de preparação de dados. Aqui mostramos uma ilustração de como é que todo o trabalho que estamos a ser feito e o debate que tivemos hoje se encaixa na base que é a fundação para o Centro de Vigilância e o que esses dados significam para nós e como é que podemos usá-los para advocarmos para a alocação de recursos. Através desses blocos, vamos usá-los para informar o setor da saúde pública e permitir advocar para as várias políticas, que incluam as políticas de vacina, para que uma programação orientada por evidência seja feita. Como podem ver aqui, temos a nossa rotina de vigilância, que é aquilo que fazemos no nosso dia a dia, e a partir de onde podemos criar uma base de estimativa do fardo da doença, criando desta forma os sistemas de saúde mais resilientes e preparados para próximas pandemias. Termino aqui com a minha apresentação, mas gostaria que apresentemos alguns comentários ou perguntas ou comentários sobre a sessão que acabamos de ter. Já estamos a passar do tempo, mas vamos abrir espaço para a apresentação de comentários ou perguntas e também solicitar que coloquem na caixa de interação de perguntas e resposta para que depois possamos dar andamento a posterior. Okay, I think the questions that were indicated in the chat box we addressed. Penso que a pergunta que nós indicamos não suscitou nenhuma pergunta pendente, mas se alguém quiser intervir antes de fecharmos com o webinar, por favor. All right. Thank you very much, colleagues. Muito obrigada, colegas, e muito obrigada aos organizadores, aos painelistas, aos apresentadores dos países. E também gostaríamos de agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco e sinceras desculpas por termos excedido o tempo estipulado e também but we will be in communication. Please note that the recordings and all the materials of this webinar will be shared with you in the next few days. Thank you very much for your time. Bye-bye. Bye.